No humor, o que é o escada? É aquela pessoa que prepara a piada para o humorista, nos chamados esquetes. Dedé Santana e Carlos Alberto de Nóbrega são os grandes escadas do humor brasileiro. Mas no jornalismo nós também temos escadas. O que é isso? São jornalistas que vão fazer entrevista e não questionam o entrevistado. Fica assim, então é isso. Ah, então o que você está dizendo é aquilo. Aí o entrevistado vai subindo, vai subindo. Isso acontecia muito com Chico Xavier, que falava cada coisa. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio, mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos. Eu quero deixar bem claro que tenho um profundo respeito por Chico Xavier. Ele tem uma obra de caridade fantástica. Ele passou a vida desprezando a materialidade, ele não queria saber de dinheiro, ele vendeu seus livros sem cobrar direito autoral e etc, etc, etc. Mas eu não posso dar a ele a autoridade de dizer o que acabou de dizer. Ora, o que é um complexo de culpa? Vamos ver aí a explicação. Complexo de culpa. O que seria a culpa? A culpa é um sentimento que vem da percepção que você falhou com alguém ou com você mesmo, ou que você imagine que o outro achou que você falhou. Então, assim, a culpa está sempre relacionada a algo do passado, né? Porque é algo que você deixou de fazer ou fez e se arrependeu. Então, você pode perceber que complexo de culpa é um trauma. A pessoa é vítima de algo que alguém fez e ela moralmente está corrigindo aquilo. Então, por exemplo, eu brigo com a minha mãe, eu xingo a minha mãe, depois eu caio em mim que aquilo está errado e desenvolvo em mim um grande complexo de culpa, um remorso. Então, na fala de Chico Xavier, ele diz: o suicídio vem por um complexo de culpa. Vamos ouvir de novo? De homicídio, mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, ora, então, como é que eu posso dizer que o espírito encarnado, suicida, tira a própria vida por um complexo de culpa, ou seja, por algo que ele viu que estava errado, que ele viu que não podia ter feito, e aí ele se martiriza, e aí vem Deus e ainda pune esse espírito. Na próxima encarnação, ele vai voltar com um problema no coração, ele vai voltar com um problema na garganta, se enforcou, ele vai voltar com um problema neurológico, se deu um tiro no cérebro, ou vai voltar surdo, se deu um tiro no ouvido. Chico Xavier, esse Deus que você está falando aí eu não entendo. E eu gostaria muito de ter sido jornalista na sua época, para poder questionar essas e outras coisas que você fala. O que você acha? Faça um comentário aqui. Vamos debater esse assunto. Então, quer dizer que
uma pessoa vence o instinto de sobrevivência, cai diante dele, supera isso tudo, tira a própria vida por causa de um trauma e ainda vai ser punido? Que Deus é esse, Chico Xavier?